Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o episódio novo da nossa série Na Busca do Top 5 do Mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá, dá aquele confere primeiro no nosso ranking, como ele está. Então, o ranking do Brasil, nesse momento, estamos ali com 2.777, na sequência o Sup 2.741, Diego 2.678 e o Cricor tá ali na cola do Diego já, 2.660 e depois Felipe Eudebes 2.633 é o top 5 aí do Brasil. E no mundo nós estamos ali em sétimo, tentando alcançar aí, quebrar essa barreira aí dos 2.800, tentar chegar nesse grande mestre aí da Geórgia, para depois buscar o Nakamura. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí nesse episódio de hoje. Eu vou colocar para jogar já, deixa eu ajustar aqui o desafio, vou colocar 200 pontos para baixo. E desafio tá lançado. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí nesse nosso episódio de hoje. E lá vamos nós, temos um adversário aí, enfrentar um grande mestre indiano, Sasikiran. Bom, hoje temos um adversário de respeito aqui pela frente. Vamos lá, ó. E mais de 2.700 também. Vou jogar a Taimanov. Olha, eu já joguei 5 partidas com o Sasikiran. 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se conseguimos desempatar a favor aqui nessa partida. Mas eu acho que eu nunca joguei partidas de 10 minutos com ele, né? Eu devo ter jogado partidas de Blitz. Ele tá jogando aí um ataque em Judo Rei e eu vou jogar com E5. O Sasikiran, eu não sei o rating feed atual dele, mas ele já teve... Acho que ele já teve 2.700 já. É um grande mestre bem forte. Bom, ele jogou aí com A3 direto. Eu já vou jogar A5 já. Talvez não fosse necessário fazer esse A5, vai. Mas tudo bem. Vamos jogar rocando agora. Eu tenho aí umas várias casas que eu deixei no meio do caminho, né? Ele veio agora com o cavalo C4. Deixa eu fazer bispo E6. Com a ideia de fazer D5. Por exemplo, se cavalo B5 agora, eu posso jogar o D5 direto. Eu joguei esse A5 porque determinadas posições, às vezes ele pudesse jogar B4 sacrificando o peão. Por isso que eu já fiz isso direto. Bom, e agora ele faz F4. Vamos lá, F4, se eu jogar peão por, bispo por, D5 agora. Cavalo D6. Tô com uma posição meio complicada com ele, para falar a verdade. E se eu jogar D5 direto, peão toma. Vai jogar cavalo por E5, né? Cavalo por E5, F por E5. Se eu jogar D4. Depois... eu tô preferindo jogar o D5 direto. Vamos lá, fazer D5 direto. Porque se ele tomar tudo, por exemplo, peão toma, bispo toma, dama toma, cavalo B6, eu tenho um dama D4 cheque no fim, né? Agora bispo toma, dama toma. E o detalhe é que esse não funciona por conta do cheque. Ele jogou F5 agora. E E4 não é um bom lance nessa posição? Porque se tomar, eu jogo o bispo cheque, depois dama toma. E se ele jogar F6, eu jogo bispo toma. Ah, não. Bispo toma, torre toma, dama D4 e volta, simplesmente, né? Tá, temos aí uma coisa para resolver. E se eu jogar tomando em F5? E depois cavalo D4?
Porque aí se ele voltar, eu já mando um E4. Tô gostando disso aqui, hein? Ah, mas se ele jogar cavalo E3, já não sei se eu gosto tanto da posição. Toma, cavalo E3, dama E6, cavalo por F5, né? Aí meu rei tá muito aberto. Ok, eu vou jogar torre 8. Pensei bastante, mas era um momento bem crítico da partida também. É aquele tipo de momento que pode decidir uma partida, né? Porque se eu tomo ele não tem esse cavalo E3 e cavalo F5, a posição tá interessante. Mas com isso aí eu já não é legal. E de novo o duplo nunca tá existindo, que eu tenho dama D4 cheque. E a minha ideia agora é que se ele faz F6, por exemplo, eu não preciso colocar meu bispo em H8, eu tenho a casa F8 para esse bispo. E além disso, a torrinha 8, ela me ajuda a preparar um lance como E4, porque o rei dele está muito mais exposto do que o meu, depois da troca ali do bispo de casas brancas. Então assim, se ele não tiver um ataque muito forte aqui, acredito que eu vou ficar numa boa posição, por conta da posição do rei dele. Vamos ver se eu consigo caprichar aqui, que eu tenho a sensação que essa posição ela pode ficar boa. Ele tá pensando bastante aqui, que pode ser meio delicado para ele. Jogar bispo F8. Agora ele tem um plano que eu acho que é trazer o cavalo para E4. Bom, ele jogou agora sim é uma ameaça. Jogar cavalo B6. Eu vou jogar com torre de AD8. Vamos centralizar tudo. E acho que agora ele vai jogar cavalo D2 para cavalo E4. No mundo ideal eu tinha que evitar que ele chegasse com esse cavalo aqui, né? Mas não vi exatamente como fazer isso, né? Ok, vamos de cavalo D4. Preciso jogar um pouquinho mais rápido, né? Senão o apuro vai ser puxado por aqui. A minha ideia é que se ele jogar cavalo E4 agora, eu tenho C4. Ele tá querendo... Não tá dando nada aqui, assim, né? Não tá deixando eu criar nenhuma ameaça, na verdade. E será que eu posso tentar algo como um E4 agora? Peão toma, torre toma, cavalo toma, dama toma, torre toma, joga dama F3. Eu preciso encontrar algo aqui, senão eu vou ficar muito passivo nessa posição. Hum, tô começando a não gostar muito do que tá rolando aqui, tô ficando meio passivo. Meu tempo tá passando, né? Vamos lá, jogar cavalo F5. É que eu preciso lutar contra esse cavalo chegando aqui em E4, né? Então vou jogar agora cavalo D6 para impedir isso
e tentar eu fazer E4, né? O problema é que com a minha dama em D5 eu nunca tô conseguindo fazer o E4, porque ele tá trocando as damas, então talvez eu tenha que ainda perder mais um tempo com dama C6 para então ameaçar fazer um E4. Por exemplo, E4 agora, cavalo toma. No fim tem um torre D8, né? Eu vou jogar aqui um dama C6. Porque agora talvez eu ameace fazer E4. Ele não pode jogar cavalo E4 agora, que eu troco e cai em F6. Hum. Bom, tá uma luta tremenda aqui por essa casa. Se ele jogar dama E2 ou dama F3, dama E2 ele jogou. Vou de torre E6. Agora eu dobro. Eu quero fazer E4. Agora eu tô com duas ameaças. Uma é jogar E4 e a outra é jogar torre por F6, ganhando o peão. Por exemplo, se ele joga G5 para defender, agora eu faço E4. Peão toma, cavalo toma. Depois das trocas, provavelmente estou melhor nessa posição, que o rei dele está mais aberto. Eu não quis jogar o E4 antes. Teve até uma chance ali de jogar E4 antes, só que no fim estava sobrando um torre D8. Depois eu mostro na análise. Mas aqui ele tem que lidar com essas duas ideias agora. Bom, veio com dama F3, querendo trocar as damas. Se E4, peão toma, cavalo toma, torre toma. Vamos jogar E4, né? Vamos jogar E4. Porque agora o grande detalhe da posição é a segurança do rei. Que o rei dele tá bem mais exposto do que o meu. E para ser sincero, esse peão em F, ele pode ser um alvo também. Esse peão em F6 é que é aquilo, às vezes ele cria umas ameaças de mate, mas às vezes também ele acaba se tornando uma debilidade só. Bom, não sei se ele vai trocar, vou deixar um pré-move aqui caso ele troque. Posição parece bem delicada para ele, para falar a verdade. Opa, esse leva torre por G4 cheque, né? Ele não perde a partida por um milagre, assim. Deixa eu ver. Eu vou manter essas damas. Esse lance eu não tinha visto, hein? Caramba, ele deu uma capivarada, mas eu retornei, retribuí a capivarada na sequência. Que agora a torre toma, ele toma em C6, se cheque, F3. Final de bispos, eu tenho aquele peão lá em A5 caindo, né? Esse torre E6. Vou ter que jogar a torre E6. Não vai ter outro jeito.
Finalzinho complicado ainda, hein? Finalzinho complicado ainda. Final de bispos é meio perigoso ainda pra mim. Olha que loucura isso. Porque eu tenho os peões em casas pretas, né? Mas agora eu ameacei tomar em F6. Por exemplo, se torre E8, simplesmente torre por F6. Eu não entendi bem a ameaça dele. O que ele quer fazer depois de torre F6. Eu tenho que ficar de olho em umas coisas, né? Mas... se B6, ele vai jogar bispo C7, é isso, né? Jogar isso. Pensando demais. Deixa eu ver esse rei para G7. Agora ele tá jogando um torre A6. Opa, esse não. Caramba, o que eu tô fazendo aqui? Eu não jogo. Tem 1 minuto. Hum. Comecei a pendurar tudo aqui. Cheque. Toma, dá cheque. Não sei o que eu tô fazendo nessa partida. Joguei esse para evitar a troca ali, né? Ai, caramba. Falei esse empate aqui, porque tô pra perder esse... Não. Cara, por que que eu...
Eu ofereci empate, eu me arrependi na hora, eu não sei. Caramba, hein? Eu sei que tá ganha, eu sei que tá completamente ganha a partida. Mas eu tenho 22 segundos. E. Não, eu podia ter jogado isso aqui. Caramba, hein, Evandro? O que foi isso? Ai, ai. É, a posição tá ganhaça, né? Tá ganhaça. Mas eu olhei o tempo ali e falei, deixa eu oferecer empate, né? Mas, pô, que vacilo. É, tem que jogar, né? Tem que jogar isso aqui. Pra ser sincero, com esse tempo, eu não acho que eu vou ganhar o Dama contra a Torre. Porque é um final que não é tão simples assim de ganhar. Tá, tem alguma justificativa aqui, né? Porque ele vai ficar ali com a torre, rei. Eu acho que com esse tempo eu não ganho mesmo a partida. Só que ele poderia se empolgar uma hora e querer me ganhar um tempo, né? Então foi mais seguro aqui. Não sei, o que você acha aí? Você teria jogado? Acho que eu fui seguro demais, né? Tinha que jogar aqui. Mas enfim, é isso, né? Empatamos aí a partida, que tava muito ganha. Essa aqui ficou um gostinho meio amargo, né? Vamos lá, vamos fazer a revisão dela. Mas eu tinha que ter jogado mais rápido, né? O final. Vamos lá, vamos fazer a revisão. É, vamos ver o que, que rolou aqui no momento. Mas a partida aparentemente foi bem jogada, né? Só que o apuro de tempo me pegou demais ali. Eu preciso, em alguns momentos, acelerar mais. Vamos lá, ó. Bom, eu achei que tinha sido bem jogado. O computador deu 80,4 de precisão para ele, 79,8 de precisão para mim, né? Segundo o computador, não foi das mais precisas, né? Eu fiquei até com dúvida aqui. E o match continua super igualado aí com Sasikiran. Eu queria ver o rating feed dele, não aparece aqui. Bom, depois eu vejo qual que é o rating atual do Sasikiran. E vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida, vamos começar a ver o que aconteceu, né? Bom, antes disso, fazer um convite aqui para você que quer melhorar no xadrez, você quer se tornar meu aluno, tá rolando a Black Friday da Chessflix, o link tá aqui na descrição desse vídeo, você pode se tornar meu aluno pelo menor preço da história, beleza? E vamos lá começar essa revisão aqui então, jogando contra um ataque índio do rei, que é uma variante bem interessante de se jogar, né? Eu gosto de jogar de brancas também, essas posições. E eu gosto dessa linha que joga, apesar de perder um tempo, coloca o peão em E5, porque evita as posições onde o branco coloca o peão em E5. Tem várias posições de ataque que são interessantes. Ele não gostou nada do meu A5, joga D6. Eu também me arrependi um pouco de ter feito A5 depois. E aí, depois de cavalo C3, roque, cavalo D2, D6, ele tá ali com essa leve vantagem, tá aí 0,48 para ele. Meio bispo E6 e agora F4. O computador já não gosta muito desse lance, não gosta muito do F4, porque vai deixar o rei dele muito aberto, né? Mas o meu D5 também não foi uma boa reação, ele acha que era melhor tomar em F4. Trocou tudo em D5. Ia estar igualado, né? O que o computador preferia aqui? Depois de bispo D5, ele não gosta da troca em D5 direto. Prefere jogar C3, acha que tá uma levezinha. Mas já não parece grande coisa a posição. Eu gostava aqui da minha posição, porque o rei dele tá muito aberto. Então aquela posição que, se ele consegue voltar o cavalo, colocar ele em E4, e eu não tenho C4 nem nada, ele tem uma posição muito boa. Agora, se eu consigo abrir a posição jogando com E4, aí o rei dele vai sofrer. Ó, F6 ele já fala que interroga. Ele preferia cavalo B6. Mas e aí, dama D4 cheque. Rei H1, torre D8. Eu pensava em jogar torre D8. Ele acha que tá equilibrada a posição. Mas aqui eu comecei a ficar melhor depois de F6. Jogou bispo E3. Cavalo D4 é ruim. Era melhor C4 direto. Eu não vi esse lance. Se peão toma, ele quer fazer o quê? Dama E6. Sacrifica o peão, é tipo um sacrifício posicional para poder jogar E4 depois. Interessante. E aqui veio o cavalo F5, cavalo D6. Eu joguei bem posicional aqui. Fui ficando melhor,
Dama C6. Ah, bispo H6, interessante esse. Mas eu queria lutar contra o cavalo chegando. Torre E6, torre E8. E aqui ficamos com uma vantagem muito grande já. 1 ponto de vantagem, mais de 1 ponto de vantagem. Olha, essa posição tá muito boa, né? Onde eu tenho aí um rei muito mais seguro do que o rei dele. Segundo o computador, dá 1,40 já. Tô ameaçando aí torre por G4. E aí ele joga rei G2, que interroga de vez. Ele tinha que jogar a torre F1. E aí ele tá completamente perdido. 2,4 já de vantagem. Mas eu dei uma interrogada na sequência já. Caramba, olha isso. Eu joguei o único lance, eu acho que é o único lance que a posição fica igualada de novo. Porque eu tinha dama E6 agora. Defende a torre. É que eu não vi isso daqui, esse torre E1 dele foi muito bom. Porque se eu jogo torre por E1, ele toma em C6 intermediário. E aí, de repente, eu tô pior nesse final. Porque olha só, quando eu tomar o rei dele tá mais ativo. E eu tenho os peões aqui todos em casas pretas. Tá dobrado, vai cair o peão de A5. Fiquei pior já. Esse aqui foi um vacilo tremendo. É que eu não tinha visto a ideia, eu nem cogitei. Eu falei, vou jogar torre E4, ameacei torre E2. Ele não tem torre E1 que eu troco. Mas, na verdade, não tem. Aqui ele aproveitou a chance. Não dá pra deixar escapar isso aqui. Bom, aí eu joguei torre E6 e entramos no final de torre bispo, agora que a torre dele tá ativa, ele já tem um contra-jogo já. Tomei, e G7, foi bom o jeito que eu joguei. Ali torre B5, caramba, mandei bem aqui, porque eu ignorei os peões. O problema é que eu gastei muito tempo para achar as ideias. Que eu fiquei assim, eu seguro os peões, jogo C4, o que eu faço? E aí, quando eu cheguei na conclusão de que eu tinha que largar os peões todos e avançar na ala do rei, aí o tempo já estava apertando demais. Que o final é dificílimo aí para ele. Eu perdi esse tempo, não precisava rei G6. Podia ter jogado F3 direto. Eu joguei esse. Pô, já tinha torre E2. Não, aqui foram várias interrogadas, né? Porque torre E2 matou a partida, né? Torre E2, G3, G4 e aí promovi dama. Torre E2 acabava. Eu joguei torre E4 com a ideia de segurar os peões. Isso aqui eu vacilei também. E acho que teve mais vaciladas aí no meio do caminho, né? Cheque. Dava para defender. Sim, rei G4. Se jogar a torre por F3, aí G1 dama e toma. E se A5, torre B4, né? Para jogar torre B5 e aí toma todos os peões. Bom, eu dei cheque, tomei. Nossa, dei mais uma interrogada aqui. Pô, eu podia tirar a torre, né? Torre D2. E aí tá promovendo no próximo. Não, no apuro de tempo caiu consideravelmente a qualidade da partida, né? Que tava sendo muito bem jogado, agora no apuro foi só capivarada. Caramba, e a posição é igual mesmo. Olha isso, olha que viagem é essa. Promovi dama, dama toma. 0-0-0. Caramba, você achou que era 0-0-0 essa posição? O que é? Ele tem uma fortaleza, ele vai deixar a torre em D3, rei em D2 e eu não consigo atacar. Acho que é isso, né? Caramba, que loucura. Porque assim, eu tava até me sentindo meio mal na hora que eu... É isso, ele joga a torre D3. E eu não tenho como progredir essa posição. Digamos que ele joga rei D1, eu tomo. E ele vai ficar por aqui agora. Torre em D3, rei em D1, peão em C2. Aí, era a típica posição que o cara poderia me ganhar no tempo. Porque ele ia ficar ali numa fortaleza... Eu ia ter que ficar encontrando um perpétuo aqui para não perder no tempo com 22 segundos. Bom, então, no fim, resumindo, a partida foi uma bela de uma várzea, né? E o resultado justo, o empate no final, a posição estava igualada. E é isso, gente. É um confronto interessante aqui, hein? Mais um grande mestre aí que eu enfrento. O Sasuke eu não tinha enfrentado ainda nessa série. Foi uma partida bem interessante aqui. Quero saber de você, o que você achou dessa partida. Me conta aí. Você tinha visto essa
Fortaleza, você imaginou que a posição estava 0-0? Quero saber aí de você nos comentários. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.